Bom dia, queridos. Negar a autoria de um crime, negativa de autoria de uma forma mais técnica, é uma tese do Tribunal do Júri que foi usada nesse último júri. Tinha outras possibilidades, tinha várias possibilidades. Quando nós pegamos um processo de Tribunal do Júri, os crimes ou a acusação pelos crimes geralmente são muito graves. Você está lidando com feminicídio, com tentativa de homicídio, com homicídio consumado. São crimes tensos, pesados, penas enormes. Então, toda vez que me deparo com uma denúncia do Tribunal do Júri, uma denúncia de crimes tão intensos, a primeira impressão é: eu não vejo uma saída. Esse caso não parece ter uma solução. Mas conforme você se debruça sobre aquelas 1000 e tantas páginas de um processo e começa a se aprofundar e discute com outros advogados, os quais você respeita, confia. Quando você estuda profundamente, isso é necessário, o caso, você percebe que existem muitos elementos em processos de Tribunal do Júri. Existem a falha do Estado, existe uma falha probatória, uma deficiência nas investigações. E não só isso, existem elementos no próprio local do fato, na comunidade, entre os vizinhos. Você olha as folhas de antecedentes da vítima, suposta vítima, do suposto autor, suposto réu. Eu gosto mais da palavra assistido, porque até então a pessoa não foi condenada. E réu é uma palavra muito pesada. Então, quando você começa a ver todo o conjunto probatório, você começa a estudar a linha da defesa, porque muitas vezes processos assim são muito longos e em várias ocasiões o advogado é contratado para fazer apenas o plenário, onde praticamente toda a instrução probatória já se encerrou. Praticamente não, se encerrou. O que resta depois seria um recurso, a revisão criminal, mas é muito difícil mudar o conselho, a decisão do conselho de sentença, pela soberania que os jurados têm. E é uma representação incrível do povo exercendo a cidadania de uma forma muito plena, porque eles são ali os julgadores. E o que é mais interessante é que o povo julgando um crime desse, ele não precisa fundamentar. Quando, por exemplo, é uma tese de clemência, é um julgamento, que foi uma tese que eu sustentei nesse último júri, porque é uma tese que a pessoa pode tomar uma decisão, os jurados podem tomar uma decisão de acordo com a sua intimidade, sua consciência, sua percepção sobre aquele caso. Mas a tese principal era negativa de autoria. Por que eu estou falando sobre esse caso? Porque eu conversei até com conhecidos meus que são defensores públicos, inclusive mestres e amigos, e um deles falou: André, eu teria sustentado a legítima defesa. É possível? Claro que é possível. Outro conhecido, porque é preciso você debater, é preciso você discutir o caso, e você tem, advogado, ter a sua convicção do que você acredita, qual é a tese principal, e a opção pela negativa de autoria é uma tese que o ideal é que você não venha com várias teses subsidiárias, porque o Ministério Público vai falar que você está fazendo uma salada de fruta, tirando por todos os lados. Mas se você tem convicção de que aquele réu não foi o autor, você tem que bater nessa tecla. Na verdade, isso precisava até ter sido feito por outros advogados que passaram por esse processo desde o início. Seja advogado público ou privado, não importa. Você está ali no Tribunal do Júri, não adianta ficar passando a responsabilidade para os outros.
Por mais que isso aconteça, porque nem todos às vezes vão conseguir fazer o trabalho que você acredita que faria e faria melhor, pelo menos muitas vezes. Essa é a nossa convicção na maioria das vezes do advogado. Você sempre acha que vai poder fazer melhor, e melhor às vezes até do que o outro. Então, assim, se você acredita em que o seu assistido não cometeu aquele crime, você tem que bater nessa tecla. Não dá para você ficar atirando para todos os lados. E essa situação salva o teu júri, salva o teu processo. E você pode ter um êxito numa absolvição, como aconteceu conosco. O que eu queria dizer também, existem muitos detalhes, muitas peculiaridades no júri. É muito emocionante. Eu poderia colocar um vídeo aqui, em vez da minha fala, da família emocionada, a família chorando, o réu chorando. Eu achei melhor não expor. O assistido, o absolvido, eu não quis expor. Teria esse direito pela forma do contrato da procuração? Sim, teria. Mas é um momento tão delicado. O importante é uma pessoa que estava maculada aqui na comunidade foi absolvida e sua dignidade foi restaurada. Olha que coisa linda, que emocionante. A importância de um advogado diligente, ativo. Outro ponto, por que negativa? Quando você se debruça com o processo, inclusive com as testemunhas da acusação, ninguém viu o nosso assistido, ninguém viu o suposto autor do fato no local. Melhor dizendo, uma testemunha viu, mas não viu acontecendo uma briga corporal, não viu acontecendo as facada aconteceu, seja facada ou perfuração, algum instrumento tinha, que não apareceu também no processo, mas ninguém viu o nosso cliente nessa situação, na cena do crime. Então, assim, lugar perigoso, muitos elementos, lugar escuro, mata, os ferimentos foram pelas costas, a própria vítima não estava em plenário, a vítima não demonstrou interesse em ajudar na construção das provas. Outro elemento, a vítima relata que não viu quem o atingiu, melhor dizendo, que não viu o instrumento que o atingiu, mas relata que o culpado teria sido o nosso cliente. Então olha só, um processo inteiro baseado na palavra da vítima. Só que nós conseguimos, eu e os meus colegas, construir uma narrativa em cima de tudo que está no processo. Sabe qual foi a melhor parte na minha sustentação? Eu trabalhei toda a minha sustentação em cima das provas que o próprio Ministério Público produziu. Porque eu vi que as provas do MP estavam excelentes para a minha defesa. As transcrições dos depoimentos em audiência, como começamos a atuar para o plenário, não estávamos na audiência de instrução. Mas quando você pega as transcrições dos vídeos, dos depoimentos, o tempo todo você ouve dizer, não vi, não estava lá, até um parente dessa vítima disse o tempo todo, não sei, não vi, não posso dizer, também não sei. Então, como é que você vai condenar uma pessoa por ouvir dizer, por um boato que saiu na comunidade, mas ninguém viu o nosso cliente no fato, tendo aquela conduta? E apareceu, e teve uma testemunha que corroborou com essa situação. Uma testemunha até que demorou a aparecer no processo. Por esse motivo, o juiz até tentou colocar lá em xeque, porque só agora a senhora apareceu. Só que essa testemunha tinha justificativas plausíveis. Para pensar, uma comunidade, uma área de risco, onde os próprios policiais relatam isso,
uma área muito perigosa, e eu estou tentando contar um fato que isso serve de aprendizado para advogados e para pessoas que se interessam por esse assunto. E eu tenho amigos, clientes que falam: André, eu gosto de ouvir esse tipo de conteúdo, me interessa esse conteúdo com a finalidade jurídica. Então, resolvi gravar. Eu tenho gravado muito menos do que o normal dos vídeos. Antigamente, teve uma época que eu estava gravando um vídeo por dia. Eu tenho tomado mais cuidado e também é muito desgastante, porque você perde muito tempo, mais do que para gravar, para você, porque eu não fico corrigindo, não. Aqui é ao vivo, estou gravando, não edito, não boto filtro, mas você perde muito tempo para subir nas plataformas, que eu coloco em todas: YouTube, Kawaii, TikTok, tudo que você pensar, status, store, né, melhor dizendo. Resumindo a história, foi muito bonito esse júri. Então, teve um fato novo para a defesa. Nesse júri, porque, por exemplo, muitas testemunhas da defesa apareceram na primeira fase do processo, mas não foram para o plenário, não foram ali para o tribunal, dia do júri. Essa vítima tinha um histórico que não ajudou, que não era bom, para não demonizar a vítima. Um exemplo: nenhuma das testemunhas apareceram, nem os familiares. Uma delas já tinha falecido. Olha como você, se aprofundando no processo, você vê tantos elementos em prol do seu cliente. Resumindo, eu estou tomando cuidado para não falar mais detalhes do que eu deveria, mas foi um dia de muitas vitórias, e nem sempre é assim. Porque os casos em que eu tenho atuado são casos assustadores. Tem situações que você tem que tentar mitigar a pena, atenuar uma qualificadora, pegar uma pena mínima, como foi no último júri, não foi absolução, mas conseguimos que o cliente, diante de situações muito sérias, onde tinha toda a comunidade praticamente ali em volta do fato como testemunha, mas conseguimos uma pena mínima diante das possibilidades que aquele crime oferece, aquela situação oferecia. Então eu tinha, naquele outro caso, uma situação de legítima defesa. Porém, muitas vezes os jurados não enxergam dessa forma. Nem sempre os jurados vão aceitar todas as teses da defesa, como foi nesse caso. Todas as teses foram acolhidas. E infelizmente é uma área que eu tenho amado cada vez mais, é uma área que exige uma dedicação redobrada. Vou parar por aqui em relação aos fatos, para proteger a dignidade das pessoas, proteger informações. Não quero ficar falando sobre bairro, sobre comunidade, mas um fato novo que eu disse era, que eu até comecei a falar e não terminei, que foi um aprendizado. Dessa vez o juiz perguntou, e eu estou sendo delicado por respeito ao magistrado, respeito à promotoria. Ele trouxe um elemento que nós deveríamos ter arrolado a vítima como testemunha, e aí nós teríamos conseguido ser mais diligente durante o próprio júri. Só que esse é um elemento novo, nunca aconteceu comigo. Nunca. Precisar arrolar como testemunha a própria vítima. Então fica aqui essa dica para os advogados: não deixe, ou melhor, coloque, peça nas suas peças processuais para ouvir todas as suas testemunhas e todas as testemunhas da acusação. Muitas vezes nós elencamos as testemunhas da acusação em vez de usar de forma genérica todas. Nesse caso, se tivéssemos usado a forma genérica todas as testemunhas, teríamos elementos a mais para poder trabalhar de uma forma diferente. Olha que detalhe: nunca foi pedido a mim,
e alguns colegas meus advogados, que você também colocasse a vítima. A princípio não faz sentido processualmente, mas naquele momento do júri para o magistrado faria sentido, e eu respeito muito, já aprendi muito com ele sobre sustentação, então não estou aqui para depreciar ninguém, estou aqui para trazer um elemento novo. Não, olha, tem muita coisa no direito que não está na lei, mas que é um desenvolvimento prático que se torna, muitas vezes, pela defesa principalmente, se torna uma jurisprudência e depois pode ser confirmado por tribunais superiores, pode ser pacificado. Então esse é um fato novo que pode vir até se tornar algo pacífico. Hoje não é, mas é um aprendizado. Então arrole todas as testemunhas. Eu, em processos anteriores, esse caso não foi a defesa do júri, a nossa, que deixou de arrolar, mas como é algo tão prático e tão assim, eu ia dizer incongruente, mas não, é algo que não é de praxe, essa é a palavra. Fica aqui essa dica. Use uma forma genérica todas, testemunhas da defesa e da acusação. A da defesa você precisa elencar cada uma, mas da acusação, para você não correr esse risco, porque tem testemunhas que pode aparecer ali no processo, em cima da hora. Ainda tem outra situação, existe o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, que uma testemunha que não foi arrolada no 422, no 479, você pode ali, no dia da audiência, ela aparecer, você usar o Pacto Internacional, né, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, e o juiz e a promotoria pode aceitar aquela testemunha. É óbvio que aí tem que ter anuência também da defesa, mas cerque por todos os lados, para que você não perca nenhuma oportunidade probatória. É isso, vou parando por aqui, espero que tenha contribuído de alguma forma. Fico muito feliz com essa absolvição. Não é uma vitória minha somente, tinha mais 3 advogados atuando junto comigo, cada um fez um trabalho excelente. É uma vitória também, eu acredito, porque era um garoto com um histórico, com emprego, com um filho menor, com uma situação maravilhosa. É raro você pegar uma pessoa que tem um histórico tão bom ali, por exemplo, na área de idoneidade, declarações sobre o aspecto dos empregos, de trabalho. Raramente aparece alguém numa área de risco para ser testemunha da defesa nessa situação. Isso aconteceu ainda que em cima da hora no júri, mas foi muito boa e precisa essa testemunha. Então é isso, um pouco de aprendizado fica registrado aqui. Beijo grande a todos. Ainda estamos já no meio da semana, né? Um ótimo restante de semana para cada um de vocês. Beijo.